Olá, tudo bem? O vídeo de hoje, o recado, ele pretende ser bem simples, bem direto, né? No mais possível que eu consiga. Mas você já sabe, né? Naquele esquema que eu costumo fazer. Geralmente quando eu tô com pouco tempo, que eu preciso sair para alguma outra coisa, eu venho aqui, paro, faço um vídeo rápido para falar hoje sobre cultura. E de uma forma mais vívida, sabe? De uma forma mais vivencial, de uma forma que a sua experiência tenha uma força basilar nessa cultura. Eu acabei de escrever uma newsletter no Substack, e ainda não publiquei, né? Mas vou publicar provavelmente na próxima semana ou ainda essa semana, né? Hoje é uma quarta-feira, agora é uma quarta-feira, né? E nessa newsletter eu falei um pouco da minha experiência com música clássica e como foi para mim, né, um tanto quanto difícil, né, no começo. E tudo bem, isso acontece, né? Não é uma coisa que está à mão de todos e assim, é uma coisa fácil, né? E todo isso que eu descrevi, que eu passei, né? Caso você queira ver, né? Imagino que ela vai ao ar até sexta-feira ou semana que vem, mas isso que eu escrevi, bem curto, na verdade, isso é comum a todos aqueles que passam por um processo de adquirir cultura. Não é algo que seja simplesmente assim natural, como a gente respira, ou natural como, sei lá, a gente bebe água, enfim, faz as nossas coisas, né, que o corpo já faz por ele mesmo. Mas é natural no sentido aristotélico da coisa, em que quanto mais você trabalha isso, mais você desenvolve. E se você não desenvolve, é porque você nunca teve isso dentro de você em primeiro lugar, tá bom? Então, assim, pensando sobre essa ótica, a cultura ela vai sempre nos desafiar um pouco, vai sempre exigir que a gente trabalhe certos aspectos que a gente não está acostumado de trabalhar. Então, assim, seja pela questão da audição prolongada, né, pela música, e da percepção, até da relação dos instrumentos, e de coisas mais sutis, como a forma, né, até o próprio idioma, a maneira como é cantado, o idioma, né, certas quebras, por exemplo, que não são naturais quando a gente fala de música, né, a gente fala fugiu da métrica, a palavra fugiu aqui, mas da junção da métrica com a palavra, né? E que a gente tem que ajustar, né, isso. E esse ajuste ele precisa ser bem feito, né? E muitas vezes na música a gente precisa sacrificar certos encaixes da palavra, né? Para que não atrapalhe o compasso da música, enfim. Todos esses detalhes, todas essas minúcias, eles estão dentro do processo de adquirir cultura, né? E do processo de fazer com que isso vá nos transformando, primeiro a partir dos sentidos. A gente vai, então, refinando os sentidos e conseguindo captar mais cultura. Eu não consigo assimilar mais cultura se eu não consigo refinar meus sentimentos, minhas percepções, né? O sentimento ainda não entra em nada aí, tá? Por enquanto. Mas assim, estou falando simplesmente do processo de você estar diante de um quadro, estar diante de uma poesia, conseguir ler e assimilar esses conteúdos, assim como de uma música clássica que tem, não são 3 minutos, não são 4 minutos, mas muitas vezes 15, 20, né, meia hora, uma única peça. São muitas vezes divididas em movimentos, né, mas, por exemplo, a sinfonia de Beethoven, às vezes, o único movimento vai ter 15, 20 minutos, né? Então, assim, eu estava falando justamente desse contato. E por que não, né? Já que eu estava falando de Beethoven nessa newsletter, né, do meu primeiro contato com Beethoven, falar justamente do Beethoven enquanto essa figura forte, potente, que não só de força, porque demonstrou
né, essa superioridade, né? Muitas vezes as pessoas relacionam Beethoven com essa figura snob. E há uma série de questões em relação a isso, né? Inclusive meu professor uma vez falou sobre uma questão social disso, né? Que está ligada a muito um preconceito, porque Beethoven ele não era de família nobre, ele também não era burguês, ele era se eu não me engano, um camponês, filho de um camponês, né? E enfim, a história de Beethoven, as pessoas sabem que o pai dele obrigava ele a estudar várias e várias horas, e por alguma razão, né, em algum momento da vida, ele se viu incumbido numa missão de ser o músico que vai, de certa forma, guiar, né, a humanidade. Né? Ele se via nessa forma, nessa visão meio redentora. Né? Aí há uma série de aspectos que a gente pode discutir aqui, mas o que eu quero focar é na vida do Beethoven especificamente. Porque essa força que ele impunha nas suas músicas e que ele, de certa forma, esbravejava ou incentivava, ele demonstra ao longo de toda a sua vida, como, primeiro nesse processo que eu falei, né, de ser mal visto, né, porque ele era não era uma pessoa de posses, era um músico pobre, né, enfim, e ainda que fosse, né, um grande músico, isso não fazia muita diferença. E Beethoven só vai se tornar famoso lá depois, quando ele vai compor sua terceira sinfonia, já com 33, 35 anos, se eu não me engano, já na sua maturidade, né? Então não é como o Mozart, que é prodígio desde cedo e, né, já foi tomado como um músico já de importante, né, renomado, né? E então Beethoven, ele tem essa trajetória, e antes dele mesmo começar a fazer o seu sucesso, vamos dizer assim, né? De certa forma, sim, ele foi em seu tempo o artista mais bem pago, né? E mais que era mais conhecido, certamente. E também foi ele que trouxe ele foi tão grande na sua época que serviu de modelo para aqueles que vieram depois, no romantismo, né? Então, o ideal do músico romântico era o Beethoven. Então, todos queriam ser Beethoven de alguma forma ou de outra forma. Seja pela sua inspiração clássica, seja pelos seus elementos justamente não clássicos, né? E aí há uma série de picuinhas ao longo da história que não vem ao caso aqui. O foco Beethoven, muito cedo, se não me engano, quando ele tem 26 anos, 23 anos, alguma coisa assim, ele começa a perder a audição. E esse processo foi muito doloroso para ele, né? Ele relata isso em suas cartas, em seus diários, e entrou em processos, inclusive, depressivos nisso, né? A ponto de pensar em se matar, né? Mas a única coisa que o mantinha vivo era justamente esse sonho, esse desejo que ele tinha de trazer, né, a música ao mundo e eternizá-la. E aqui eu coloco algumas coisas, né? Porque certamente uma pessoa que olhe com a visão rasa da coisa vai pensar, ele só simplesmente estava querendo fama, né? Estava querendo ser agraciado, ser aplaudido pelo público. E eu acho isso difícil, porque como alguém pode aguentar anos e anos, né, nesse processo, né? Porque ele só vai ser o Beethoven, né? Muitos anos depois. E perdendo a audição e tendo suas questões, seus problemas. Como alguém pode aguentar esse processo, né, de solidão e de certa forma, abandono, se não tem uma força interior muito grande? E aqui o que eu quero colocar é que a cultura que Beethoven adquiriu ao longo de sua vida, ao longo do seu processo, ainda que, de certa forma, né, obrigado, né, a gente não tem como saber os detalhes assim, mas essa cultura que ele adquiriu, ela possibilitou, ela fomentou essa força interior, ela alimentou essa força interior e fez com que, diante das dificuldades, diante das suas questões, diante do momento em que ele pensava em desistir, ele dissesse, não, eu tenho ainda uma missão a cumprir, eu não terminei a minha música, né? E
Depois disso ainda, né, vieram outras questões, né, familiares em relação aos ao seu sobrinho, né, tinha uma questão com o sobrinho também que era um tanto quanto complicada, mas aí ele, né, ele de certa forma cuidava desse sobrinho, mas não tinha uma relação muito fácil, né? Beethoven nunca foi um sujeito de um temperamento fácil de lidar, né? Mas ele mesmo reconhecia isso, né, em suas cartas e seus diários, né? Assim, o que eu coloco principalmente aqui, né, não é tomar um modelo de perfeição ou de ser perfeito. Não se trata disso. Se trata de se reconhecer nesse processo de adquirir cultura, adquirir força, adquirir inspiração e se colocar nessa estrada. E poder, nesses momentos de dificuldade, lançar mão disso, lançar mão dessa força. Cultura é o que? É cultivo de valores. E valores humanos quais são? São as virtudes. É a coragem, é a generosidade, é a determinação, é o entusiasmo, a alegria, a força de vontade. Todas essas coisas que nós pensamos em elementos que são positivos, que nos fortalecem, então são relacionados com a cultura. E a cultura ela tem um segredo que é muitas vezes difícil de alguém comentar, mas que está dentro, né, está intrinsecamente relacionado com a sua apreciação. Eu não consigo apreciar a cultura enquanto eu não conseguir ser parecido com a cultura. Ou seja, enquanto eu estou ali ouvindo o Beethoven, eu estou apreciando o Caravaggio, né, lendo o Camões, eu tenho de estar de alguma forma me assemelhando a esses seres. Então, aí que vem um processo muito importante da cultura, que não basta apenas saber, é necessário ser. É necessário ser alguém que é capaz de ter essa força, de ter esse brilhantismo, mas que esse brilhantismo esteja fundamentado nesse sentimento. E aí entra o sentimento, né, de fato. Para quem acompanha aqui o canal já sabe que o meu método ele vem sempre pensando nisso, pensando em como a gente pode ajustar essas coisas. Os conhecimentos eles podem então gerar em nós um sentimento de gosto, de desejo, de apreciação desses elementos mais belos e mais profundos que nós temos, porque somos humanos. E se somos humanos, nós somos parecidos com os melhores humanos. E também temos alguma coisa dos piores, por que não? Mas se temos nossos problemas, se temos nossa preguiça, se somos mal-humorados, se somos desorganizados, também nós somos parecidos com Sócrates, que é capaz de entregar a sua vida em nome da filosofia, em nome dos valores que ele entregava. Somos parecidos com Platão, somos parecidos com Aristóteles, somos parecidos com uma irmã Dulce, com São Francisco de Assis. Somos parecidos com os melhores da humanidade em algum nível. Porque se eles conseguiram, é um convite e uma provocação que de alguma forma a história nos faz para dizer que nós também podemos chegar a ser como eles. Ouso a dizer até modelos maiores, né? Como o próprio Buda, Jesus Cristo, Pitágoras, né? Que trabalhavam em torno disso e que tinham toda uma doutrina, né, de fortalecimento interno, né? Isso você pode ver tanto no Bhagavad Gita, aqui, no Jesus Cristo, né, a Bíblia, claro, o Dhammapada, né, para os budistas, né, tem lá os seus preceitos, e também Pitágoras tem os seus preceitos áureos, que foram escritos pelos seus discípulos, que busca justamente formar essas pessoas. Então, assim, não basta a cultura, é necessário ser. Então, aqui nesse canal a gente faz o trabalho visando esse viés. Então, se você tem interesse nisso, se você tem essa inquietude e quer adquirir essa cultura, mas sabe que é necessário algo mais, sabe que é necessário uma fortaleza,
interna, estamos aqui. E fica, então, essa dica de hoje, né? Busquem, então, internalizar esses valores, né? Se inspirar nessas pessoas, né? Como Marco Aurélio, um Sêneca, nesses seres que, além de muito conhecimento, também tinham uma grande potência, um grande manancial de virtudes desenvolvidas, porque se assemelhavam, buscavam se assemelhar aos seus mestres, se assemelhar àqueles que os antecederam. Tá? Assim é toda também obra de arte que a tradição deixou para nós. Então fica essa dica aí de hoje. Caso você tenha interesse em estudar comigo, o Clube do Livro, o link vai estar aqui embaixo. Temos também os livros recomendados, enfim, etc. É isso. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e qualquer coisa nos comentários deixa aí uma sugestão, alguma pergunta. Valeu. Tchau, tchau.